TV Zumbi, estamos de volta. Hoje estamos no centro do Rio de Janeiro. Pra quem não conhece isso aqui, Cinelândia. Tem esse nome basicamente por um simples motivo. Era cheio de cinema esse bagulho todo, mas isso aqui era lotado. E deu maior reviravolta e estamos nessa. Isso aqui, Rio para 150 anos, construíram isso aí pra ver como é que ia ser. Tô querendo botar e implantar esse projeto. Mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro sempre com você. E vamos dar uma caminhada, vou mostrar pra vocês aqui um pouco do Santo Rio, vocês vão conhecer. TV Zumbi vão estar já. Galera do TV Zumbi, obrigamos. Isso aqui é, bom, o que sobrou da Cinelândia. Odeon. Depois vocês vão mostrar um pouquinho sobre o valor de Fronteira. Isso aqui é a estação da Cinelândia, isso aqui é o centro do Rio. Que a cidade do Rio de Janeiro realmente é um organismo vivo. Está sempre em constante transformação, está sempre em mudança. Nunca para. Isso aqui, na verdade, no começo foi criado um conceito simplesmente histórico para copiar a França e Itália, que era o ciclo, que era o coração do mundo na época. Só que acabou que se virou um grande centro comercial, onde turos e touros se importam apenas em encher seus bolsos, esquecendo da real história que o Rio de Janeiro tem no Brasil inteiro. Aqui tem sempre a estátua de alguns presidentes, tipo o Henrique para Brasília, tirou daqui do Rio de Janeiro, então não trouxe, tirou. Isso aqui tipo, é um pouco da história do Rio de Janeiro que você não conhece. Venha, visite, é de graça, apenas pegue um trem, é difícil. Não é. Isso aqui é o Rio de Janeiro e eu sou o TV Zumbi. E esse aqui é o Teatro Municipal. Você que sempre gosta de um teatro, quer ir no teatro e fala, tô sem dinheiro não é desculpa aqui. Vira e mexe, sempre uma atração gratuita para você vir aproveitar. Isso é Rio de Janeiro, parceiro. Preste atenção, o Teatro Municipal ali do Pari, olha, mano. Tem tanta coisa pra tu fazer, sempre tem atração, sempre tem um filme, alguma coisa pra assar. É cultura de verdade. Um pouco de cultura que você não procura em casa. Isso é Rio de Janeiro. Isso é centro do Rio. E eu sou o Rio. Bom, galera do TV Zumbi, voltamos. Agora mais um pouco de informação, mas não contado por mim. Esse programa de amigo que é de professor, músico e muito bonito. Com licença? Uma convidada especial. O senhor tem de falar um pouco sobre o centro do Rio de Janeiro, sua história, sua cultura. A gente está aqui na área que a gente conhece como a Cinelândia, é uma área da cidade praticamente reconstruída, remodelada, né? No início do século XIX, 1902, o prefeito Pereira Passos resolve transformar essa área aqui no portal do Rio de Janeiro, né? Uma nova visão de cidade, uma nova visão de país estava expressa aqui na Cinelândia. Todas essas construções começaram em 1902 e o processo todo foi terminar basicamente em 1919 e 1920. Teatro Municipal, Palácio Pedro Ernesto, que é a nossa Câmara dos Vereadores, Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes, que é o Museu de Belas Artes hoje, o antigo Palácio Novo, que era o Senado Federal. Né? E para se fazer tudo isso, a população que vivia em toda essa área, que não só nessa área que hoje é Cinelândia, mas em toda a área que é a antiga Avenida Central, que é a Rio Branco, foi removida a revelia com muita violência. Né? A operação foi conhecida como Bota Abaixo. E aí surgem quase 15 mil cariocas, né, que tem que se mudar daqui e ir para as periferias, formando as nossas primeiras favelas, Providência, São Carlos. E isso começa no início do século XIX no Rio de Janeiro, um período que é conhecido como a Belle Époque, em referência, em alusão ao que acontecia em Paris no século XIX. A tentativa de transformar o Rio em uma nova Paris, uma Paris na América do Sul. Né? Mas por que esse nome? Belle Époque é a bela época, né? Remete ao modernismo, né? Paris como a capital da modernidade, com essa arquitetura típica aqui da arquitetura parisiense. E o Rio de Janeiro tentando introjetar no imaginário não só dos cariocas, dos brasileiros, mas do mundo inteiro como uma cidade próspera, uma cidade europeia, coisa que ela nunca foi e nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Ainda bem, porque somos fruto da origem de vários outros povos, não necessariamente povos europeus somente. A graça do Rio é constante, um pouco daqui, um pouco dali, que formou. Exatamente. A história do Rio de Janeiro, do Brasil, mas sobretudo da nossa cidade, né? Uma cidade que cresceu em torno do porto, né? E pelo fato de ser uma zona sempre portuária, hoje em dia não é mais, né? Mas sempre recebeu europeus, tudo quanto é canto. Muitos escravos africanos. Rio de Janeiro foi a cidade no mundo, na América do Sul, no continente americano, que mais recebeu a população traficada, né, do continente africano. Isso tudo fez o que a gente conhece hoje como a nossa cultura carioca, né? Não,
se reflete na música, mas se reflete em outras formas de manifestação cultural. Esse convite da participação aí do professor Vitor, e brevemente tem a participação musical, o cara também é bom aí. Divulga um pouco da banda do senhor aí, o pessoal tem coisa de trabalho. Marco7.bandcamp.com. Marco7 é a banda. Procura lá, tem música boa, tem a história sobre uma mesa lá, negócio. Isso. Vou divulgar, vou botar como fundo musical pra terminar o canal, pra vocês escutarem o Isso. Aí, vamos lá, professor, só aparecer de novo. E TV Zumbi, volta já! Boa tarde, galera do TV Zumbi. Voltamos. Essa aqui é a lenda. Pra quem não conhece, foi alvos claramente das manifestações que tiveram, que pararam realmente o Brasil, pararam o Rio de Janeiro, São Paulo, outros países adotaram. Isso aqui foi um dos alvos, que na Avenida Rio Branco o pessoal saiu do começo, veio aqui em direção à Lerge, aí começou toda aquela história, deu muitos problemas. Tá, não resolveu grandes coisas, mas já mostrou que o Rio de Janeiro ainda não está morto. Bom, galera, voltamos. Pra quem não conhece, isso aqui é o Paço Imperial, que basicamente é diminutivo de palácio. Esse aqui é a Lerge, que já foi prisão, já foi o palco de diversas constituintes criadas e também foi o palco do primeiro golpe por uma constituinte. Isso aqui tem uma história danada. Não fomos nós que começamos a fazer protesto, que começamos a fazer revolta aqui. Foi a verdadeira população, o pessoal que veio aqui, o pessoal também imigrado, que eles sim começaram a história deste lugar. Nós estamos apenas completando, somos apenas pequenas ervilhas no meio desse grande matagal. Esse é o nosso Rio de Janeiro. E galera do TV Zumbi, voltamos. Esse aqui, pra quem não conhece, prazer, Praça 15, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e outras coisas mais que estão no centro do Rio. Quando você fala em Praça 15, todo mundo pensa, Praça 15, corpo, rios, barcos, não. A história da Praça 15 vai muito além disso. Isso aqui, pra quem não sabe, imagina esse espaço todo lotado de escravos, muitos filhos de viagens longas morrendo aqui mesmo, neste lugar. Escravos sendo, aqui ficava 8 colunas de ferro, onde escravos eram cultuados e jogados de qualquer forma possível. Aqui era o maior comércio de venda e compra de escravos do Rio de Janeiro. Só que quando começou a se construir a ponte, a avenida, quando começou a ter essas construções, não fazia mais sentido toda essa quantidade de escravos, tudo isso está alocado aqui. E começou a ser montado por outro local onde nós iremos visitar daqui a pouco. Mas isso aqui é um símbolo do império que tinha aqui, que era o império baseado apenas de subir em cima das pessoas, vender e comprar sem considerar. E esse é o nosso Rio de Janeiro. Bom, galera, aqui nesse dia, agora vocês vão conhecer um pouco sobre o centro do Rio de Janeiro, a história da Rua do Comércio, Praça 15. Aqui começou Arco dos Teles, né? Aqui começou a cidade era assim, ruas estreitas, calçadas, sem saneamento, né? As pessoas jogavam os detritos pelas janelas, era um problema só, né? A tal ponto de, no final do Império, o imperador lançar uma lei chamada Lá vai água. Que a pessoa, antes de jogar o detrito, ela tinha que gritar, lá vai água, para a pessoa se encostar na parede e não se sujar dos detritos. Então, isso foi no século 17, 18 até o 19, né? O centro do Rio foi feito dessas ruas aqui, tendo a mudança drástica através da reforma de Pereira Passos, onde várias dessas ruas foram arrasadas literalmente para serem construídos prédios novos, né? Então esse aqui é um exemplo de como era o Rio de Janeiro antigo. E esse TV Zumbi volta já. E o TV Zumbi volta. Gente, me desculpa, o vídeo tá corrido hoje, o vídeo pode ter ficado grande, pode ter ficado pequeno, eu não sei. Mas é que estamos muito na correria, cara. Você não pode dar mole, tipo, já roubaram a minha carteira. Isso aqui, mais prazer, Praça Mauá. Pra quem não sabe, a Praça Mauá recebe esse nome por causa do Barão de Mauá. Que é uma pessoa que investia muito aqui no Rio de Janeiro. Ele trouxe a maior parte do comércio, ele investiu tanto no Rio quanto fora do Rio de Janeiro. E esse aí é um pouco da história do Barão de Mauá, foi criada essa praça em homenagem pra ele. Isso aqui é o porto, do qual perdeu muito a sua importância devido a você, população que joga lixo, fez besteira. Aí perdeu a importância que o bagulho ficou raso, o navio ficou maior, o bagulho deu ruim, ficou a maracatu. E agora, para tentar rever, querido Eduardo Paz, que deixou sua marca, tá tentando renovar isso aqui, tá dando jeito. Finalmente está trazendo pessoas para cá de volta, isso aqui estava abandonado. Tá aí o Museu da Manhã. E amanhã a gente volta com a história dele. Esse aqui é um pouco da Praça Mauá, que tipo, tinha uma grande importância, tinha uma magnitude tremenda, que se perdeu. Simplesmente se foi levado como vento, foi levado como mar. Mas agora estamos trazendo de volta, porque fazemos parte desse Rio de Janeiro, fazemos parte dessa história. Somos mais um elemento que está ajudando a compor tudo isso que está para crescer. E TV Zumbi está aqui sempre apoiando.
quando isso aqui estiver pronto, vamos voltar aqui. E daqui a um tempo, se Deus quiser, vai ter um evento aí do YouTube. Tô querendo trazer pra cá. E TV Zumbi vai estar aqui apoiando, vai estar aqui junto. Porque já falei, somos o canal do povo. E você é o povo. Eu sou o povo. Só criança tá pedindo, vem cá, criança. Isso aqui é meu filho. Eu gosto do povo. Tchau. TV Zumbi. Bom, galera do TV Zumbi, aqui é a porta de entrada dos negros no Rio de Janeiro. Isso aqui era onde os navios atracavam e vinham. E aí essa parte que era conhecida como a famosa África Carioca, porque tinha muito negro. Pelo fato de ficar sempre muito perto do cais, eles vinham para cá daqui e era começada a ser feita a divisão. E em 1940, não me lembro bem quando foi cancelado esse primeiro e por cima foi feito da Imperatriz. Por isso que você vê dois níveis e duas construções diferentes. Uma basada simplesmente de pedra, a outra em cima de bases de mármore. Tem um obelisco representando a construção da Casa da Imperatriz. E engraçado, aqui é o símbolo dos negros presos, que vinham como escravos. E ali é o símbolo da liberdade negra, feita pelos irmãos Rebouça, que foi um armazém. E foi um símbolo que estourou aqui, porque foi a primeira vez que os negros fizeram uma construção, uma coisa importante. E aí, depois disso veio diversas funções, veio como fábrica, veio como moinho, mas a primeira função foi o armazém, e foi para representar que o negro tem voz. Bom, galera, voltamos ao TV Zumbi, se vocês não repararam, eu tô na parede. Essa aqui, pra quem não conhece, é a Pedra do Sal. O mar chegava mais ou menos até aqui, e aqui durante um bom tempo um lugar onde subiam os caminhões de sal lá pra cima, transportava o sal para toda a sociedade, para a sua cozinha, para nossas casas. Mas aqui não é lá só da Pedra do Sal, não tem só essa história, também não tem só eu na parede, tudo bem. Eu pensei um pouquinho maior naquela época. Mas a gente muda um pouquinho do tempo. Aqui também tem a famosa história de samba. O samba aqui é muito rico nessa parte. E eu tenho um amigo muito especial que pode falar pra vocês um pouquinho sobre a história do samba, Jonathan Romão. 1001 profissões. Chega pra cá, Júlio. Vamos conversar direto. Então me conta. Quando a gente fala de Pedra do Sal, a gente fala automaticamente da história do samba no Rio de Janeiro. Não só no Rio, mas no Brasil como um todo. Basicamente, a Pedra do Sal é a raiz do samba brasileiro. Aqui foi criado o primeiro samba. Nós estamos aqui nas proximidades da casa de Tia Seada, e foi exatamente nesse ponto onde foi composto, em 1918, a música Pelo Telefone, que é de Dom. E a partir daí o movimento do samba efetivamente começou a surgir. As mais famosas rodas de samba da história do Rio de Janeiro ocorriam nesse local, que era um local também de bastante repressão por parte da polícia da época, que não aceitava. Na época, o governo, não aceitava o samba como um item cultural, como um elemento cultural. Então, por esse motivo, havia uma repressão muito forte. Então, existem histórias aqui na Pedra do Sal, muitas histórias bonitas, muitas histórias interessantes, mas da mesma forma a gente tem histórias extremamente tristes de grandes compositores que foram ameaçados, que foram agredidos dentro da Pedra do Sal, em função de simplesmente escrever samba. Noel Rosa, por exemplo, tem uma grande influência aqui na região da Pedra do Sal. A gente pode falar de Cartola, a gente pode falar de Tonga, e falando até da nova geração, a gente pode falar de Xande de Vilares, a gente pode falar de Bete Carvalho, Zé Camarões. Toda a grande nata do samba, em algum momento eles passaram por esse local aqui e fizeram algum samba, ou curtiram, ou tocaram nessa região. Então, pra você perceber, a história do Rio de Janeiro não começa agora. Antes de você achar que está fazendo tudo, que você que está mudando o país, não, a mudança começou há muito tempo. Muitas pessoas já fizeram história, muitas pessoas já deixaram marcas aqui. Você não é o primeiro, você não vai ser o último. E esse é o nosso Rio de Janeiro. Divulga um pouquinho do seu trabalho pessoal aí. Bom, qual deles? Tem uma pancada, né? Vamos lá. Sou professor de dança, professor de música, professor de teatro. Bora! Também trabalho na área de pesquisa, né, nesses 3 departamentos. E atuo como inspetor de um colégio. Sério? Então, né? Você sabia, não? Coisa. Te conheço de algum lugar, não? Ali, ó. Ah, tá, entendi. E basicamente é isso. Tem canal no YouTube. Tem canal no YouTube também, Jonathan Romão, intérprete de sambas enredo, e equipe de danças professor Jonathan Romão, 2 trabalhos distintos, mas sempre um conteúdo novo sendo lançado na internet. Manda o pessoal acessar,
curtir, compartilhar, tipo nas redes sociais. Você já fez isso? Não fiz ainda não, fiz as suas redes sociais. Somente a parte das redes sociais. Tu não sabe. Somente a parte das redes sociais, porque curtir, compartilhar, isso é a redes sociais, Facebook, Jonathan Romão, Twitter, @JRDanças e também através do WhatsApp 970114571. Agora o meu vai lá no facebook.com/tvzumbi e são 2 i's, eu tava divulgando errado, são 2 i's. Tem lá no Twitter, @tvzumbi, nossa página, acesse o nosso canal, se compartilhe, inscreva, não perca nosso conteúdo. Esse aqui é um vídeo de TV Zumbi, mas para terminar, Tá, vamos lá, então vamos com o primeiro. Vamos com o primeiro samba. Vamos bater palma? vai. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa os jogos pra trás. Ai, 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 chega de trás. Ai, 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 assim vai, a música vai, esse tá aqui, pra quem quiser assistir. Tamo nessa, pai. TV Zumbi volta na semana que vem. Beijo. O meu cabelo não é ruim. Ele nunca fez mal a ninguém. Nunca roubou, assaltou, agrediu. Nunca mandou ninguém pra santa que o pariu. Que papo é esse de que liso é que é bom de verdade? O seu cabelo sai pela rua a fazer caridade? É voluntário em algum orfanato? Ou da nata é um nato? O meu cabelo não é ruim. Ruim é a moça da loja, que antes mesmo de eu passar pela porta, me pergunta se o preço importa, porque o produto tem valor elevado. O meu cabelo não é ruim. Ruim é saber que favela é quilombo pacificado, e que a PM do nosso tempo é considerada capitão do mato. O meu cabelo não é ruim. Ruim é saber que os navios negreiros não mais navegam, mas trafegam sobre 4 rodas a recolher a negrada que aproveita o domingo na orla. O meu cabelo não é ruim. Ruim é ter que discutir sobre cotas com quem ainda não aceitou a Lei Áurea, que vai para a faculdade tremendo de medo dos mulatos invadirem a área. O meu cabelo não é ruim. Ruim são os seus conceitos, sujeitos sem jeito, que traz o preconceito no peito a quem eu sempre tenho que explicar que o meu cabelo não é ruim. Mas eu insisto, persisto e repito, o meu cabelo não é ruim.